Olá, eu sou a Rose. E recentemente na minha escola apareceu uma nova professora de economia que tem tornado a minha vida miserável desde o primeiro dia. Não é coincidência e eu não estou imaginando coisas. Ela realmente me odiava. Na escola, eu sempre fui uma excelente aluna. Gostava de estudar e sempre aprender coisas novas. Mas eu gostava especialmente de matemática e economia. É por isso que nunca me importei muito com as matérias de humanas e queria dedicar a minha vida aos cálculos. A nossa ex-professora de economia, a senhora Maisel, me adorava. É claro, eu sempre era a primeira a levantar a mão, sabia as respostas para todas as suas perguntas e fazia meu dever de casa melhor do que ninguém. Rose, você tem um grande futuro, ela dizia. Mas, infelizmente, a senhora Maisel foi forçada a deixar o trabalho na escola e se aposentar, pois a sua idade dificultava a comunicação com os adolescentes e também não permitia que ela passasse metade do dia na escola. Resumindo, ela foi merecidamente descansar. Uma semana depois, a diretora nos informou que naquele dia iríamos conhecer a nova professora de economia e disse que certamente iríamos gostar muito dela. Eu não tinha dúvidas de que ela ia gostar de mim, porque eu era mesmo uma aluna exemplar e conhecia muito bem a matéria. E então chegou a hora da nossa primeira aula com a nova professora de economia. O nome dela era Paula. Ela não parecia ter mais do que 25 anos e achávamos que era muito jovem e insegura. Provavelmente era sua primeira experiência de ensino. Bem, tudo na vida tem sua primeira vez e o fato de ela ser muito jovem não a torna má professora. Foi o que eu pensei quando a aula começou. Como sempre, tentei ser ativa e demonstrar meus conhecimentos a ela. E imagine o meu choque quando no final da aula ela me deu uma nota ruim. Eu achei que ela tivesse me confundido com outra pessoa. E até lembrei das perguntas que eu tinha respondido e pedi que ela revisse o meu desempenho na matéria antes da sua chegada na escola. Mas não, ela disse que eu era uma espertinha e que a única coisa que eu fiz durante a aula foi impedi-la de dar aula. Ela também disse que a partir de agora não iria mais tolerar isso e da próxima vez iria apenas me expulsar da sala de aula. Eu posso dizer que o meu queixo caiu no chão de surpresa e eu fiquei sem palavras, porque não esperava um comportamento tão inadequado da professora. Eu preferia acreditar que a jovem professora estava nervosa demais e que se confundiu. Bem, isso pode acontecer com todo mundo. Mas na aula seguinte, ela me perguntou se eu tinha preparado o relatório sobre um determinado assunto. Mas na verdade ela não deu dever de casa nenhum na última aula. De que relatório ela estava falando? Mas mesmo assim a professora se manteve firme. Ela me chamou de faladora, preguiçosa e mentirosa, afirmando que na aula anterior eu tomei a iniciativa de escrever um relatório e me deu outra nota baixa. E naquele momento ela estava tão furiosa que nem mesmo os meus colegas se atreveram a me defender. Eles estavam assustados. Eu comecei a chorar e saí da sala bem no meio da aula. Eu percebi que apenas o diretor da escola poderia me ajudar, então fui direto a ele. Sufocada em lágrimas, eu expliquei a situação para ele e pedi que ele descobrisse o que estava acontecendo. Ele até começou a investigar, mas a investigação não me beneficiou, porque a senhorita Paula conquistou todos os alunos. Ela foi gentil com eles e definitivamente superfaturou as suas notas. Então todos começaram a apoiá-la e a defendê-la, me acusando de mentir e caluniar uma professora maravilhosa. Depois do meu fracasso, a senhorita Paula se alegrou. Isso não era óbvio para todos, mas eu via em seus olhos, em seu sorriso e no seu tom de voz. Então ela começou a colocar meus colegas contra mim. Ela disse que eu não pertencia àquela sala, que não era inteligente o suficiente e que era uma verdadeira encrenqueira. E eu não pude provar nada porque algumas meninas me contaram isso anonimamente. Elas disseram que essa informação era ultra secreta e que não repetiriam isso na presença de terceiros. Então decidi abordar a senhorita Paula e perguntar por que eu a irritava tanto, por que ela me odiava tanto e por que estava tornando a minha vida um inferno. A sua resposta foi humilhante. A senhorita Paula disse que eu ainda não era ninguém e não tinha conquistado nada que ela pudesse gostar ou odiar. Disse ainda que eu era uma ninguém, o que significava que eu não existia para ela e que não era mais do que um espaço vazio. Ou seja, ela nem se preocupou em me dar uma pista do que estava acontecendo. Como ela colocava todos os meus colegas contra mim, o meu desempenho na escola começou a piorar. É difícil estudar em um ambiente onde todos são hostis com você. Eu queria ficar invisível ou simplesmente desaparecer. Até a minha mãe foi à escola algumas vezes, mas não adiantou nada.
A senhorita Paula disse a ela que, infelizmente, os outros professores de economia me davam notas muito altas sem justificativa, e que ela não poderia fazer o mesmo. Ela também disse que eu tinha um nível de conhecimento muito baixo e deveria estar na série anterior. Para ser honesta, eu não entendia o que estava acontecendo e nem sabia como descobrir. Como uma completa estranha invade a minha vida e começa a destruí-la assim? Em um mês de trabalho, ela me transformou de uma excelente e popular aluna em persona não grata e uma aluna com notas baixas. Não foi coincidência. Ela estava perfeitamente ciente das suas ações. Ela parecia ter o objetivo de me destruir completamente. Um dia, ela ultrapassou todos os limites possíveis. Foi durante um show na cidade onde todos os alunos foram convidados. Todas as salas, incluindo a nossa, estavam juntas. Então, no meio do show, quando a música já estava bem alta e todos estavam absorvidos pelo que acontecia no palco, eu senti uma forte pancada na região lombar. Eu me virei e vi o rosto da senhorita Paula bem ali. Ela estava segurando uma arma de choque nas mãos. Ela olhou com raiva para mim e disse: "Então, Rose, vamos nos divertir?" E me deu um choque elétrico pela segunda vez. Eu comecei a gritar e correr no meio da multidão. Foi muito difícil, mas acima de tudo eu tinha medo de levar outro choque. Eu literalmente passava por cima das pessoas. Quando saí do meio da multidão, na minha frente, eu vi os seguranças que mantinham a ordem do show. Corri até eles e comecei a gritar. Mas depois eu me acalmei e consegui explicar o que havia acontecido. Naquele dia, ninguém conseguiu pegar a minha agressora. E no final das contas, todos me consideraram maluca e mentirosa. No dia seguinte, a senhorita Paula começou a chorar na frente de todo mundo e perguntou por que eu fiz aquilo com ela. Maldita atriz! Novamente acabei como uma pessoa ruim e indesejada por todos. Quer dizer, fiquei pior que antes. Um belo dia, eu simplesmente desisti de aguentar tudo. Mandei todo mundo pro inferno e disse que não iria mais pra escola. Mais precisamente pra essa escola. Mas eu ficaria feliz em ir pra outra escola com professores normais e honestos. Em último caso, eu voltaria para essa escola caso a professora de economia saísse. Depois de alguns dias, a senhorita Paula apareceu na porta da minha casa. Meus olhos já estavam tremendo por causa dela e quando a vi, fui tomada pelo pânico. Ainda bem que a minha mãe estava em casa e conseguiu me acalmar e me convencer a conversar com a professora. Minha mãe disse que ela tinha ido fazer as pazes e esperava levantar uma bandeira branca. Será que a bruxa perdeu a vassoura? Ou o submundo ficou sem espaço? Que diabos essa obreira do inferno está fazendo aqui? Qual é o seu verdadeiro propósito? Eu concordei em falar com ela. A minha mãe nos deixou sozinhas no meu quarto e disse que ficaria na cozinha. Então a senhorita Paula começou seu discurso. Seus olhos estavam cheios de ódio e sua voz era tão dura e fria que estava me deixando inquieta. Ela disse que eu roubei a infância dela, me chamou de aberração da natureza e disse que eu tinha arruinado a família dela. Eu me pergunto o que eu poderia arruinar com apenas 14 anos. Parecia que ela estava completamente louca e era até perigoso estar perto dela. Eu me levantei para chamar a minha mãe, mas a senhorita Paula apontou uma arma para mim e disse que eu precisava terminar de ouvi-la. No momento seguinte, policiais arrombaram a porta e prenderam a senhorita Paula. A minha mãe tinha instalado câmeras de segurança no meu quarto para ver e ouvir tudo o que estava acontecendo lá dentro. E então ela chamou a polícia. A partir daquele momento, o jogo acabou e a senhorita Paula foi obrigada a contar tudo. Embora os próprios policiais tenham descoberto tudo na mesma hora. A senhorita Paula é a minha meia-irmã paterna que eu nunca soube que existia. Minha mãe também não sabia nada sobre ela. Felizmente ou infelizmente, não tenho certeza. Quando os meus pais começaram a namorar, o meu pai morava com a mãe da Paula e eles tinham uma espécie de família. A Paula tinha 8 anos na época. O meu pai se apaixonou perdidamente pela minha mãe e então resolveu abandonar a sua esposa e filha. Elas o procuraram por muito tempo e pediram para ele pagar a pensão, mas tudo foi em vão. Então a Paula e sua mãe decidiram esquecer o meu pai completamente. Além disso, meu pai se casou oficialmente com a minha mãe e ela engravidou de mim. Mas ninguém sabia que a Paula tinha muita raiva de mim desde que era nova e que tinha prometido me destruir a todo custo. Ela me odiava porque eu tinha crescido em uma família unida enquanto ela estava sem o seu pai. Ela me odiava apenas porque eu era mais feliz e mais amada do que ela. E ela também começou a trabalhar na escola para se vingar de mim. Na verdade, ela esperava dar um jeito em mim para sempre.
Quem você acha que é o culpado dessa história? A Paula, o nosso pai ou eu? Me conte nos comentários e também não se esqueça de dar um like nesse vídeo e se inscrever em nosso canal.